Vamos seguir aqui falando sobre essa viagem de Lula à Rússia e essa agenda especificamente de amanhã, que você viu ali que está toda preparada já em Moscou com todos os simbolismos. Essa agenda de Lula amanhã lá na Rússia é uma das agendas mais condenáveis de 10 entre 10 analistas internacionais que você ouve. Só tem quem defenda, só os aliados ideológicos do presidente Lula. Porque o fio da história, não precisa nem entrar em análise ainda, já nos mostra a visão errada e a visão que enfraquece o Brasil e que Lula tem perpetuado. Desde 2022, antes mesmo de ser eleito, Lula deu uma entrevista à revista Time, colocando ali a culpa da guerra também em Zelensky, ou seja, dizendo que se a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha culpa também do país invadido. Ele chegou a dizer o seguinte, só para recuperar, e a gente vê que o fio histórico não vem de gafes de governo, de situações isoladas, vem de um pensamento antes mesmo do Lula 3. Ele disse o seguinte à revista Time, que o ucraniano Volodymyr Zelensky é tão culpado pela guerra quanto Vladimir Putin, que invadiu o seu país. Além disso, em 2023, já presidente em seu terceiro mandato, Lula disse o seguinte, também colocou a Rússia e a Ucrânia em pé de igualdade como vítimas. Disse que a decisão da guerra foi tomada por dois países. Ou seja, disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma decisão que também seria da Ucrânia. Ele foi condenado por essa declaração de forma muito justificada. O que a gente está vendo aí é Lula sentar-se e escolher fazer isso diplomaticamente ao lado de ditadores, de autocratas e, acima de tudo, de Vladimir Putin, um líder da extrema-direita. Como explicar um líder de esquerda como Lula é, um líder de uma democracia ocidental muito relevante, ter escolhido essa agenda para estar ao lado de um russo que ataca a Ucrânia e que é condenado por isso em várias críticas de países sérios, de países da maioria do mundo? Como explicar essa escolha num contexto em que a Ucrânia está sendo destruída, está sendo anexada à força por causa de uma guerra escolhida por Putin e não escolhida pela Ucrânia? Os analistas falam muito que Lula está reescrevendo, ou pelo menos participando implicitamente de uma forma que a Rússia repete muito, que é reescrever a história com suas narrativas. Faz isso em relação à Segunda Guerra Mundial, faz isso em relação à Ucrânia também. A presença de Lula na Rússia fortalece Putin e enfraquece o Brasil. Porque para Putin, que é um mentiroso nato, é um autocrata, é uma pessoa que mata os seus adversários, ter alguém que tem uma visão diferente dele, que tem uma importância mundial, porque é um democrata, é um líder de democracia, é ótimo. Constrói e reforça a sua narrativa em que a Rússia também é vítima numa guerra que já dura mais de 2 anos. Essa escolha de Lula, que vem antes de ele ser eleito e continua sendo um fio cronológico da atuação dele em relação à guerra na Ucrânia, é uma das situações mais vergonhosas para o Brasil, porque coloca em dúvida a expressão dele como um líder de esquerda, a expressão dele como um líder de uma democracia e a expressão completamente equivocada que ele tem de uma guerra, porque uma guerra nunca é uma decisão de 2 países, muito menos do país invadido. Bem, presidente Putin, primeiro, meus agradecimentos pela extraordinária acolhida a mim e a minha delegação nessa visita para homenagear os heróis da Guerra Patriótica. Aqui tem gente que veio pela primeira vez da Rússia e depois eu vou apresentar a minha delegação para o presidente Putin. Quero lhe dizer que essa minha visita, depois de 15 anos, é, na verdade, a retomada dos sonhos que nós construímos nesses 15 anos. E eu não posso me esquecer do carinho com que o presidente Putin tem tratado as nossas conversas, atendido o nosso companheiro Celso Amorim, quando ele veio visitar o nosso querido companheiro Lavrov, nosso querido Mauro Vieira. E nós temos algumas coisas que são extremamente importantes para o futuro do Brasil e para o futuro da Rússia. Nós vivemos um mundo conturbado. Muitas das coisas que nós acreditávamos que ia acontecer logo depois da Segunda Guerra Mundial, que era do fortalecimento do multilateralismo, o fortalecimento das Nações Unidas, o crescimento do livre comércio. Muitas vezes a gente fala aqui no Em Pauta que é inacreditável como o presidente Lula e o governo Lula são craques em dar munição para a oposição. Essa ida do Lula
a Rússia tem várias questões envolvidas. Primeiro, sim, você tem toda a razão. Quando você fala de comércio, é do interesse nacional que, diante do tarifaço do Trump, né, o Lula e o Brasil abram mercados, parcerias, negociações com todo mundo, Europa, China, África, América Latina inteira, Caribe, tudo bem, tudo perfeito. Agora, vamos combinar o seguinte, quem é o Vladimir Putin? O Vladimir Putin é um homem condenado pelo Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, né, pela destruição da Ucrânia. Ele rompeu com todas as regras internacionais, com a espinha dorsal da lei internacional, que é a de não ocupação à força de território de outro país. Né? Ele está destruindo a Ucrânia, ele invadiu a Ucrânia. Então, quando você vê essa solenidade de hoje, dos 80 anos, é uma solenidade não conhecida, reconhecida como o fim da Segunda Guerra, como o fim do nazismo, mas sim como todo um aparato, toda uma cerimônia para enaltecer o Putin. Todo o mundo sabe que essa cerimônia é uma cerimônia interna de ratificação do imperador, digamos assim, Putin. E com quem que o Lula estava lá? Né? Você citou, da América Latina inteira estavam lá Cuba e Venezuela. Não são boas companhias. Né? Você tem Estados Unidos, não. Austrália, não. Canadá, não. Coreia do Sul, não. Você tem quem? Mongólia, Azerbaijão, que estão ali na zona de influência da Rússia e do Putin. Né? Ninguém da Europa, a não ser, por exemplo, a Eslováquia, que é um regime autoritário conservador. Portanto, o Lula tem que distinguir. O interesse comercial é um, o interesse político-diplomático é outro. E vamos combinar também que ele não está na melhor fase, no melhor momento para arriscar, assim, ainda mais a sua popularidade. Foi um péssimo passo.